Olá, amigos e irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Vídeos Diversos e ao Ministério Mostrando a Verdade. Hoje queremos tratar do assunto do Ministério Feminino, ok? Para embasar aqui a nossa fala, nós começaremos aqui com 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34 ao 36. Diz assim: As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu de vós a palavra de Deus? Ou veio a ela somente para vós? Bom, muito bem, meus queridas irmãs, nós vamos aqui iniciar a nossa fala. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é dividida em várias partes. Mas vamos dizer aqui do período da igreja. Período da igreja é o período da igreja. Período da lei, período patriarcal e outros ali, que viveram em tempos remotos, existem coisas que não aplicam-se ao tempo de hoje. Então, os defensores, aqueles que defendem o ministério feminino, eles vão citar o exemplo de Débora, né? A Débora foi uma juíza, mas peraí. Hoje, vamos pegar hoje aqui, no dia de hoje. Uma juíza é uma ministra do evangelho? A resposta é não. O que nós temos que pegar sempre são preceitos e mandamentos. Então, muita gente, para às vezes embasar aquilo que eles querem colocar como doutrina, eles colocam lá porque os judeus faziam. Bom, os judeus faziam muita coisa, né? Os judeus também adoravam Baal, os judeus adoravam Moloque, mas e daí? É aprovado ou desaprovado por Deus? Então, o exemplo de Débora não se aplica à igreja, porque não foi no tempo da igreja. Se existisse um apoio das escrituras ao ministério feminino, nós ia achar pelo menos um exemplo no Novo Testamento. Não vamos aqui usar muito o Velho Testamento, né? Vamos usar o Novo Testamento. Vamos pegar aqui, por exemplo, Jesus. Jesus ele chamou 12 apóstolos. 12 apóstolos do sexo masculino. Jesus poderia chamar 6 homens e 6 mulheres. Antes que você diga aí, né, que havia mulheres que ajudavam no ministério de Jesus, eu vou logo te lembrar que elas ajudavam. Ela não tinha um cargo ministerial. Você vai achar também no ministério de Paulo, a palavra de Deus relatando que havia mulheres que ajudavam. O que seria uma mulher ajudar hoje no ministério? A mulher ajudar, não tomar posição. O que seria uma mulher ajudar? Ajudar a limpar a igreja, ajudar a arrumar a Santa Ceia. Ajudador, ele tem uma posição de coadjuvante, né? O pastor, ele é o líder, então a sua esposa o ajuda. Então não existe, até agora, eu revirei a Bíblia de capa a capa e não achei uma base para colocar uma mulher como pastora, né? Hoje tem aí como bispa, como apóstola. Alguém vai dizer assim, né? Alguém vai dizer assim, né? Ah, Raquel era pastora. Pois é, deixa eu te dizer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual era o nome da igreja que Raquel dirigia? Se ela era pastora, ela tinha que ter uma igreja. Qual a igreja que ela era líder? Em qual igreja que ela era pastora? Alguém pode querer citar aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 11 e verso 4, que diz assim: Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, ele desonra sua própria cabeça. 5. E toda mulher que ora ou profetiza
não tendo a cabeça coberta, aqui diz assim, né? Falta ao respeito ao seu senhor, porque é como se estivesse rapada. E alguém vai dizer, tá vendo aqui, ó, a mulher profetiza. Bom, meu amigo, profetizar não é um cargo ministerial. Aonde está dizendo, aonde que a pessoa consegue ver um cargo ministerial aqui? Aqui está dizendo a mulher profetizar. E partindo da premissa de que a pregação da palavra de Deus, ela é a maior profecia, você pode querer usar essa base, né? Não, a pregação da palavra é a maior profecia. Então dizendo que profetiza. Então profetizar é pregar. Mas só que lembre-se de que pregar também não é um cargo ministerial. Aonde na Bíblia que só o líder pode pregar? Capítulo 4 de João, Jesus encontra-se com a mulher samaritana e no final do capítulo ali, no final do capítulo 4, você vai ver que a mulher samaritana ela deixa o cântaro e sai anunciar para os samaritanos. Ou seja, ela foi ali, ela pregou. Agora com isso nós podemos colocar ali uma base para uma mulher ser líder? A resposta é não. Bom, base para apoiar o ministério feminino você não acha na Bíblia. Uma base. Agora, a base para dizer que ela não pode, aí você acha. Até porque existe uma regra na interpretação da palavra de Deus, que é ela explicar ela mesma. Outra regra é que a Bíblia ela não pode se contradizer. A Bíblia ela é autoridade. A Bíblia ela tem inspiração divina. A Bíblia ela tem autoridade divina. Então não pode haver erro nela e não pode haver contradição nela. Aqui, no versículo que nós lemos aqui para embasar, ali diz que a mulher tem que ficar calada na igreja. Aí como que você vai pegar ali uma outra base dizendo que ela pode pregar na igreja, etc. Se houver algum versículo aí dizendo que ela pode pregar, você tem que ver se é na igreja ou é fora. Até porque na igreja primitiva, as maiores atividades da igreja era fora de quatro paredes. O ministério de Jesus, o ministério de Paulo, ele se deu mais ao ar livre do que dentro de quatro paredes. Efésios capítulo 4 e versículo 8 em diante diz assim: Por isto, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 9. Ora, isto, ele subiu, o que é senão também aquele que tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O versículo 11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Dentro desse mesmo assunto aqui, eu quero dizer para vocês que não existe cargo de pastor, tá? Existem dons ministeriais. Cargo na igreja foi inventado pelos homens, os homens das denominações. Tanto é verdade o que eu estou dizendo que cada denominação ela tem um tipo de hierarquia, ou seja, inventado por eles mesmos. Qual a base bíblica para você inventar ali? Para você inventar uma hierarquia? Auxiliar, depois diácono, depois presbítero, depois evangelista, depois pastor. Qual é a base bíblica que você acha para você montar essa hierarquia? Tinha umas igrejas aí que primeiro era Daniel, né? Você orava 6 meses, você era um Daniel. Aí depois de orar 6 meses, você passava a ser cooperador. Depois você passava a ser diácono. Depois você subia para presbítero. Depois era pastor. Mas eu continuo perguntando, qual é a base bíblica? Onde que tem base bíblica para dizer que o pastor está acima do presbítero? Alguém me cita só um versículo, aí eu ficarei satisfeito. Esta é uma das hierarquias que algumas denominações montou. Algumas outras denominações já são diferentes. Já tem o diácono, eles vão ter o ancião e vai ter pastor. Existe uma hierarquia numa certa igreja que tem isso. Aí seria o diácono, o ancião, que está abaixo do pastor,
né? O ancião, na ideia deles, seria o mesmo presbítero e o pastor que está acima. A mesma pergunta que eu fiz em outro caso lá vale para isso aqui também. Qual é a base bíblica que eles têm para colocar essa hierarquia dessa forma? Outras igrejas aí, né? Outra igreja aí já tem obreiro, aquele um que fica ali trabalhando de forma geral ali é obreiro, obreiro e obreira, né? Depois vai ter o diácono, aí vai ter bispo, vai ter pastor e vai ter o apóstolo. O apóstolo está acima de tudo. Eu vou fazer a mesma pergunta. Da onde que eles tiraram essa hierarquia? Da onde? Aonde que a Bíblia dá a entender que o apóstolo está acima do pastor? Ou que está acima do bispo? Aonde que eles tiram essa base? Gostaria de saber. Então, segundo o que nós lemos aqui, todos esses são dons ministeriais. No versículo 11 de Efésios 4, são 5 ministérios que existem dentro da igreja. Ministério e não cargo. Existem algumas igrejas aí que o indivíduo ele vai lá para a faculdade de teologia, ele estuda teologia e ele sai de lá pronto para ser pastor. Aí ele tem que arrumar uma igreja que queira ele como pastor, e aí essa igreja peça a unção dele como pastor. É um modelo que eles criaram, né? É um modelo que eles criaram. A Bíblia não dá respaldo para nenhuma dessas situações que eu citei aí. Nenhuma dessas hierarquias que eu citei aí, a Bíblia dá respaldo. Irmãos, é com pesar que a gente diz isso, mas é a realidade que a gente vê. Esses cargos dessas igrejas aí, de modo geral, ela não é escolha divina não, viu? É cargo político. Como assim político? Você vai ver aí que as pessoas que são escolhidas para certos tipos de cargo-chave, eles são políticos. São aquelas pessoas que falam mais a língua do ministério, que ajuda, que contribui, que tem um bom desempenho, uma boa eloquência. Não importa se lá fora ele ama o próximo, se ele pratica a justiça, só importa é que ele não suje o nome da instituição, que ele não suje o nome da denominação. Tanto é verdade do que eu estou te falando aqui, tanto é verdade que a gente vê aí em certos lugares aí que a maioria das pessoas a maioria deles são leigas, são leigas. Eu me formei obreiro na capital, lá em São Paulo. Então lá, desde aquele tempo, já você tinha que ser formado em teologia para você ser aprovado. Você não seria aprovado um presbítero, por exemplo, se você não tivesse um curso de teologia. Esse já era um requisito lá, básico lá para você ser presbítero. Agora você vem para os fundão da Amazônia, onde eu moro aqui hoje, a maioria das pessoas aqui, tem gente que nunca nem foi na escola e é presbítero e está dirigindo igreja. Não que eu estou desmerecendo essas pessoas, né? Mas é o que eu estou dizendo que é cargo político, que se essas pessoas for lá para a cidade aonde se exige curso de teologia, sabe o que vão fazer? Vão desqualificar ele lá, vão desaprovar ele lá. Eu me lembro que eu dirigi a igreja tempos atrás, e aí eu cheguei pro pastor, presidente, e falei, ó pastor, a partir de agora eu vou ficar só na itinerância. Eu montei uma dupla aí, né, com um amigo aí, e estamos aí, gravamos aí um CD, e nós vamos aí pregar fora e cantar aí fora aí. Vocês pensam que houve apoio? Não houve apoio não, não houve apoio. Não teve aquela coisa escancarada, né, que ele se posicionou contra, mas eu comecei a ver que ele sempre dava as alfinetadas dele, né? Que tem gente que é covarde e ele usa lá o púlpito para atacar as pessoas. Ele não tem coragem de chamar você na reunião e falar para você. Por quê? Porque eu não tenho medo de reunião, não. Eu não tenho medo. Porque graças a Deus café no bule nós temos. Conhecimento bíblico nós temos para discutir. Aí o cara fica lá no altar, às vezes,
te mandando indireta, coisa que você sabe que é para você. Mas esse não é o assunto, né? O assunto que eu quero dizer é que esses cargos que estão aí na igreja, nas denominações, né? Não vamos chamar de igreja, que igreja é pessoa, nas denominações, são cargos políticos. É só para que você entenda, esse mundo que nós vivemos nele, ele funciona numa forma de uma pirâmide. Aonde tem pouquíssima gente mais acima e quando vai descendo vai ficando mais pessoas. Então veja aí, num grande ministério, às vezes tem um pastor presidente só, para comandar aí milhares de pessoas. Mas ele comanda? Não. Ele está comandando os comandantes, vamos dizer assim. Então é um pastor presidente. Daí vem descendo para baixo, os pastores auxiliares, os pastores regional. E agora você veja bem, dentro de uma denominação, quantos auxiliares tem lá? São milhares, né? São milhares de auxiliar, que é o cargo mais baixo. Aí depois quantos diáconos tem? Já são menos. Aí depois você vai ver quantos presbíteros tem? Menos ainda. Quantos evangelistas tem? Menos. E quantos pastores tem? Menos ainda. Ou seja, é uma pirâmide, é político isso daí. E presta atenção noutra coisa que eu vou te dizer aqui. Quem é que se forma pastor nessas denominações? A maioria dos casos é filho do pastor, neto do pastor, sobrinho do pastor e assim por diante. Até uma certa denominação aí que o camarada lá combinava, né? Combinava, olha, na próxima reunião você indica aí o meu filho para ser ancião. Daí na outra reunião eu indico o seu para ser ancião. Porque eu indicar meu filho vai ficar meio estranho, né? Então que outra pessoa lá indique meu filho para ser ancião. Ou que indique para ser pastor. Daí na próxima reunião eu indico o seu filho para ser pastor. Então a nossa análise, meus irmãos, que a maioria de quem exerce cargo em igreja, raras exceções vão se salvar. A maioria vai se perder. É essa leitura que eu faço aí da situação atual. Sabe quem que vai se salvar, meus queridos? Aquela pessoa que está humildezinha, lá no banco, servindo a Deus com sinceridade. Essas pessoas aí que estão em cargo nessas denominações, eles se enganam. Pouquíssimas dessas pessoas vão se salvar. Porque ou eles obedecem a Deus ou obedecem esse sistema que está aí. Então essa dita denominação, pelo menos conheço uma aí que é bastante grande, que ela usa essa metodologia. O indivíduo estudou lá na faculdade, aí ele sai de lá formado, aí uma igreja lá gosta dele e chama ele para ser o pastor, e se ele for aprovado, ele é consagrado. E aí em diante, ele começa a fazer parte da aliança internacional, porque as igrejas elas são ligadas, né? E aí aquele pastor, ele vai fazer parte daquela denominação, a denominação chama ele ali, registra a carteira dele como um empregado da igreja, um funcionário, e ali ele passa a ser, então, um pastor. Todo ano ali eles fazem uma reunião para ver se estão aprovando ou desaprovando o trabalho do pastor. Se o pastor ali for desaprovado, a maioria, é sempre a maioria que decide ali, é uma assembleia. Então existe a votação. Se a maioria desaprovar o pastor, eles dispensam aquele pastor e fica ali uma vaga aberta para qualquer um ir lá levar um currículo para se inscrever como pastor daquela igreja. A pergunta é, da onde que eles tiraram este modelo? Aonde que eles tiraram esse modelo? Aí eu perguntei para uma pessoa que congregava lá, né? Falei, vamos supor, a maioria ali decide que não querem mais o pastor. Aí eles dispensam o pastor. Até aparecer um outro pastor candidato ali, que agrade eles ali, que aquele pastor vire empregado da igreja. Aí eles vão fazer uma proposta para o pastor, né? A igreja aqui vai te pagar tanto, vai te dar casa pastoral, vai te dar compra, vai pagar a sua luz, o que você acha? Eu conheci um pastor aí que eu acho que era 10 salário mínimo, mais a casa pastoral e mais a compra do mês, água e luz, tudo por conta da igreja. Quem que falou isso para mim? Foi alguém de lá de dentro. Eu não estou criticando nem dizendo que está correto, eu só estou trazendo fatos. Eu estou trazendo fatos de como que funciona
para o nosso conhecimento, para o enriquecimento do nosso conhecimento. Que às vezes você nasceu e foi criado numa denominação, e aí você pensa que todas as outras denominações funcionam daquela mesma forma, e não é. Então, meus queridos, voltando aqui no Efésios capítulo 4 e verso 11, são 5 ministérios que existem dentro da obra de Deus: apóstolo, profetas, evangelista, pastores e doutores. Deus, ele comanda a sua obra através da sua mão. Através da sua mão. Com a sua mão, o Senhor Deus conduz a sua obra. E os ministérios, eles estão na mão de Deus. Então vamos colocar aqui, né? O primeiro ministério é o apóstolo. Os apóstolos, porque o que foram chamados primeiro lá eram apóstolos. Mas também não quer dizer que ele é maior, né? Mas vamos lá, o dedão polegar aqui então é o apóstolo. O dedo indicador aqui, o dedo indicador seria o profeta. O profeta ele faz o que? Ele aponta sempre, né? Ele usa o dedo para apontar. É o profeta. Esse outro dedo da sua mão aqui, que é o maior, ele é o evangelista, né? E dá certinho, né? Porque o ganhador de almas, ele tem um ministério maior no meio dos outros, vamos dizer assim, né? Porque ele é o ganhador de almas. Se bem que o apóstolo pode ganhar alma, o profeta pode ganhar alma, o evangelista pode ganhar alma, só que ele tem um dom de evangelizar. Então ele é o ganhador de almas. Então, ele tem o dedo maior aqui representa o evangelista. Depois o dedo médio que é pastor e outro dedo menorzinho, doutor. Agora você vai me perguntar, e quanto ao presbítero, ao diácono, ao bispo? Bom, eu vou colocar a minha opinião aqui. A minha opinião. Na minha opinião, só existe 2 cargos. 2 unções só. Você não acha pastor sendo ungido no Novo Testamento? Onde que ungir alguém é pastor? Qual desses apóstolos aparece ali que ele foi ungido a pastor? Você não vai achar essa informação. Então, biblicamente falando, o diácono, ele nem era para fazer... a posição dele é temporal. Não é para cuidar de coisas espirituais. Ele foi chamado para cuidar dos órfãos e viúvas. Está lá em Atos dos Apóstolos lá. Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz lá que houve murmuração. Vamos ler aqui. A instituição dos diáconos está aqui, ó. Atos capítulo 6. Antes de ler aqui, vou contar a história da igreja aqui. Os apóstolos começaram a pregar, ensinar as pessoas, e as pessoas começaram a se agregar. Só que aí estava sendo uma coisa somente mais espiritual, digamos assim. Aí, aqui diz que houve murmuração. Houve murmuração, que eles estavam cuidando das coisas espirituais ali, tinha gente ali passando necessidade. Então, Atos 6, e verso 2 diz assim: Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: Não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Ou seja, eles eram pregadores. Então eles não iam sair ali para atender a necessidade das pessoas. Não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Essa mesa aqui não é mesa de Santa Ceia, igual as denominações fazem, não, tá? Era dos órfãos e viúvas, aquelas pessoas que estavam necessitadas. E qualquer dia nós vamos tratar do assunto da Santa Ceia aqui, para mostrar para vocês que não era um pedacinho de pão e 10 ml de suco de uva, não. Era uma comida para ajudar as pessoas. Era uma comida beneficente. Aí a denominação, por final, mudou, aí deixou só um... A denominação mudou, que a ceia, lá no tempo dos apóstolos, elas eram bastante comida. Esse assunto não é falado, né, nas denominações, por quê? Porque é uma coisa que não dá, vamos dizer assim, não dá lucro para eles, né? Eles comprar comida ali e dar para o povo, isso não vai trazer benefícios para ele. Mas a ceia lá atrás era assim.
Mas o assunto aqui não é esse, né? O assunto é a instituição dos diáconos. Eu entrei nesse assunto porque o diácono, ele justamente cuidava das coisas temporais, não era das coisas espirituais, das coisas temporais. Alguém pode dizer, ah, mas o Felipe também era um diácono, né? Ele foi lá, pregou lá pro eunuco, né? Para aquele eunuco, e ele foi batizado. Então não se tem, né? Não se tem nas escrituras uma ordenança, ó, quem pode batizar é só o pastor, quem pode batizar é só o presbítero, não tem. Porque o próprio Felipe que era diácono e batizou. Agora, quanto ao Felipe pregar, lembre-se que não foi dentro de um culto, foi lá fora. Lá fora qualquer uma pessoa pode pregar. Nós estamos falando aqui do ministério feminino. O nosso assunto principal é esse. A mulher ela pode pregar e ela deve pregar. Quando a mulher é a pessoa que mais fala, né? Ela fala mais do que o homem. Então ela deve pregar, ela deve usar esse dom que Deus deu para ela para pregar. Agora ela deve ter cargo ministerial? A Bíblia simplesmente não apoia. Então vamos voltar aqui. Capítulo 6 de Atos e 2. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir à mesa. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste ministério. Qual que era o ministério? Era socorrer as pessoas necessitadas. Esse servir à mesa aqui não é servir mesa de Santa Ceia, porque até porque lá ninguém serve nada, né? Alguém vai lá, às vezes traz até o pãozinho picado de casa, só chega ali, ora e distribui. Então, diácono para servir ceia ou Santa Ceia, como eu queria chamar, isso já é uma coisa inventada da denominação. Porque, biblicamente, o diácono era para socorrer as pessoas necessitadas, e isso fora da igreja, fora das dependências da igreja. O que a denominação fez? A denominação inventou que o diácono é um oficial da igreja. Como eu disse de princípio, ele não é proibido de pregar, mas o chamado dele não é para isso. Aliás, todos devem pregar, todos os crentes, ele é uma testemunha. E vós serei minha testemunha. Jesus disse, né? Vós serei minha testemunha. Então o que uma testemunha faz? Uma testemunha fala, uma testemunha testifica. É isso que a Bíblia diz. Aí ele diz aqui no versículo 4: e quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Então quem é que ia pregar? Era eles. Os diáconos seria para servir a mesa. Como já disse, não era mesa de Santa Ceia, igual mudaram aí. A mesa aí é a mesa das pessoas necessitadas nas casas. Era para fazer arrecadação de alimento e levar para as pessoas que estavam necessitadas. Então vamos aqui para o que a palavra de Deus diz. Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, entre os apóstolos havia uma distribuição diária de alimento. Então, os diáconos eles foram servidos para servir à mesa, mas na distribuição de alimentos diário. Está aqui Atos capítulo 6. Então, a denominação evangélica de hoje inventou aí que o diácono serve a ceia lá na igreja. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que era para servir os órfãos e viúvas que estavam esquecidas. E os diáconos serviam a mesa dessas viúvas. Eu me propus a trazer esse tipo de ensino, porque dentro das denominações você não consegue ensinar isso mais. Porque eles distorceram tudo, está tudo distorcido, você não vê uma denominação aí ajudando as pessoas, você vê eles tirando das pessoas, né? Você vê eles invertendo tudo, né? Esses cargos ministerial de pastor, de bispo, coisa que a Bíblia não fala,
Da onde que eles inventaram essa hierarquia, que o pastor é acima do presbítero, que por sua vez é acima do diácono, né? Que você, lá dentro você está seguindo uma carreira. Até aí nessa igreja Edificar aí, alguém mandou para lá um aconselhamento, e aí eles falaram assim, né? Pois é, a pessoa tem que ver aí o chamado de Deus na vida dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe um chamado da denominação. Digamos assim que 90% das pessoas aí que estão fazendo a obra, entre aspas, por aí, eles são chamados pela denominação. Bom, eu estou aqui murmurando, eu estou aqui esculhambando, não, eu estou trazendo uma realidade. A coisa funciona desse jeito. Quantos presbíteros aí que tem aí jogado as traças? Por quê? Quantos pastores que tem aí também que não tem vez, né, para pregar e etc. Por quê? Porque eles começaram a abrir os olhos e falar a verdade. Então eles fecham a porta para você. Então, um outro cargo inventado aí pelas denominações é o tal do missionário e missionária. Isso piorou ainda, né? Que isso não está na Bíblia. Quem que foi consagrado a missionário na Bíblia? Não existe isso. De um tempo para cá que começaram a inventar isso. Tempos atrás, missionário era aquela pessoa que estava 200 quilômetros longe da sua congregação fazendo a obra. Esse era o missionário. Mas não existia unção. Eu sou ungido. Só que de um tempo para cá, isso virou cargo. Missionário. Não vamos dizer que não exista missionário, né? Que se existe missão, existe missionário. Mas ele é um cargo? Não. Você é missionário enquanto você estiver fazendo missão. Então, qualquer uma pessoa que esteja fazendo missão, ele é missionário. É um cargo eclesiástico? A resposta é não. Agora, vamos pegar aqui o Edificar lá, né, como exemplo, que eles disseram que era tanto de Deus, mas eles estavam fazendo uma série de coisa errada aí, né? Que a líder lá disse que era missionária, ungida por um pastor lá como missionária. Só que não existe esse cargo na Bíblia. Aí as duas lá, né, as duas que estavam mais em destaque lá nessa igreja de ficar, pegaram e ungiram uma pessoa lá como pastor, para ficar lá como fantoche para dizer que tinha pastor, né? Então vocês vejam que é uma desvirtuação muito grande das coisas. Então, a pessoa do sexo feminino, nem no período da lei, né? Que alguns dizem, porque os israelitas lá eram machistas, mas não, o próprio conceito bíblico ela vem trazendo isso. Machismo seria se o homem massacrasse a mulher, não. A mulher ela deve ser honrada, deve ser respeitada, mas ela está exercendo posição de liderança, isso a Bíblia não apoia. E veja que não é agora só no período da igreja, desde sempre foi assim. Desde os primeiros versículos da Bíblia até o último, você não vê uma mulher exercendo cargo na igreja. No livro do Apocalipse fala, né, de uma mulher que era profetisa, chamada Jezabel. Só que ela estava fazendo o certo ou o errado. Ela estava acabando com o povo de Deus ali. Em vez dela levar o povo a adorar a Deus, ela estava levando o povo a adorar Satanás. Então, resumindo aqui, a gente não vê na Bíblia um exemplo claro para dizer que a mulher pode exercer liderança. Então vamos dar só uma recapitulada aqui. Missionária é coisa inventada dos últimos dias. Não tem esse conceito na Bíblia. Alguém pode dizer, mas a Bíblia está falando ali das viagens missionárias do apóstolo Paulo. A Bíblia está falando das viagens missionárias, né? Então a missão ela existe, né? Ela existe. Enquanto você estiver na missão, enquanto você estiver fazendo a missão, você é um missionário. Enquanto você estiver evangelizando, você é um evangelista. Enquanto você estiver exercendo o pastorado, você é pastor. Lembrando que todos esses quesitos, todos esses nomes, referem-se a dons e não a cargo. Eu mais adiante aqui eu quero tratar desses tipos de assunto aí, que são criadas N doutrinas aí, né? Muitos tipos de doutrina baseada só em especulações bíblicas.
Podemos ver aí que a Bíblia ela é objeto de manipulação, de especulação. É por isso que se cria tanta doutrina diferente aí um contra o outro. Calvinismo, arminianismo, pós e mido tribulacionista, amilenista, pós-milenista, mortalista, por causa disso. Uns guardando o sábado, outros não. Por quê? Porque eles pegam um negócio ali onde não está escrito e colocam aquele conceito ali dentro. Um simples exemplo aqui, né? Um simples exemplo. Honra ao Senhor teu Deus com tua fazenda. Aí o cara coloca que aquilo ali é o dízimo. Tá falando do dízimo ali? A resposta é não. Mas ele colocou ali. Então, se esse tipo de regra valer, aí te dá margem para fazer vários tipos de doutrina. Mas ela está fundamentada na palavra de Deus? A resposta é não. Então, existem doutrinas que ela está realmente fundamentada na palavra de Deus, que não deixa dúvida. E tem outras coisas que são inventadas por achismo. Aí eles citam base bíblica, mas uma base ali que ele inventou ali, que ele achou que é daquele jeito e acabou-se. Só que o conceito não está ali. Vamos falar aqui de algumas doutrinas aqui fundamentais da fé. Por exemplo, a doutrina da salvação, né? Está bem explícita na Bíblia, a doutrina da salvação. Quais os quesitos para você ser salvo? A ressurreição de Jesus, a Bíblia diz com todas as letras, Jesus ressuscitou. A volta de Jesus, por exemplo. A volta de Jesus é falado muitas vezes na Bíblia, né? Jesus dizendo que vai voltar. O conceito ali da vida eterna e da perdição eterna. A Bíblia está deixando bem claro que isso existe. Então estas são algumas das doutrinas fundamentais da fé e que está bem nítida na Bíblia. Resumindo, as doutrinas que são fundamentais para a salvação, ela é bem nítida na Bíblia, né? Então você tem que atentar para isso. O que é necessário para que você seja salvo está bem claro ali na palavra de Deus. As outras doutrinas aí, a maioria delas são criadas em achismo. É por isso que divide tanta opiniões. Nós queremos tratar sobre esse assunto aí de forma especial, em vídeos especiais. Mas resumindo aqui, terminando por aqui, não existe uma base apoiando a mulher como líder na igreja. Tem muitas bases, mas tem muitas bases dizendo que a mulher não pode exercer liderança. Agora alguém ainda disse, né, que uma mulher ela pode até dirigir uma igreja, desde que ela esteja debaixo de uma liderança de um homem. Bom, são tudo conceitos, são tudo entendimentos, né? Que às vezes a Bíblia até faz silêncio e não opina a respeito. Mas, para finalizar aqui, não existe pastora, não existe bispa, não existe apóstola. Isso é tudo coisa dos últimos dias. E qualquer mulher que teve destaque aí na Bíblia, se você quiser trazer como exemplo, você tem que ver se ela estava exercendo liderança dentro da igreja. Débora, Raquel, tantas outras aí que a Bíblia fala, né? Mas ela estava dentro da igreja sendo uma líder, tinha um grupo de homens sob a liderança dela dentro da igreja. Porque aí no meio secular você vê, né, que existe aí juíza, promotora, comandante da polícia, sendo feminino, prefeita, governadora, mas ela está dentro de uma igreja. E é importante salientar também que desde o tempo de Israel lá, sempre houve ali uma separação entre os poderes, vamos dizer assim, né? Um rei, ele não podia ir lá e fazer o trabalho de um sacerdote, não podia. O sacerdote ali era especial para fazer aquilo. Então não vamos misturar as coisas ali, porque a fulana de tal ela foi juíza. Bom, o Estado ali era separado da igreja sempre. Hoje em dia está se misturando. Nós vamos fazer uma pregação qualquer dia falando da mistura também. A mistura é algo terrível e eu creio que vai levar ao caos lá para frente. Mas finalizando aqui, se eu deixei alguma ponta solta aí, né, que a gente não lembra de tudo,
Alguém que deixe no comentário aí. Mas antes de comentar alguma mulher que teve destaque dentro da Bíblia, dá uma olhadinha aí no que ela teve destaque. Lembrando também que no tempo dos apóstolos, a igreja ela não era em quatro paredes do jeito que está aí. Ela era um trabalho mais fora do que dentro de quatro paredes. Tempos atrás ainda eu estava num determinado culto, aí tinha uma jovem lá, essa jovem aqui aceitou Jesus há um mês atrás, digamos assim, né? Ela tá aí, ó, daqui a pouco ela estará aí fazendo a obra de Deus dentro de uma igreja. Aí eu logo pensei, bom, a obra de Deus ela não está dentro de quatro paredes, ela está fora. Dentro de quatro paredes você se reúne para adoração, para estudo, para aprender. Mas você aprende para aplicar lá fora. Então as pessoas aí estão se tornando cada dia mais religiosas e não cristãs. Existe uma diferença entre a religiosidade e a cristandade. Mas enfim, vamos terminar por aqui. Mostrando aí que não há base bíblica para líder do sexo feminino. Isso é uma coisa inventada aí dos últimos dias. Não existe, aí o próprio Jesus deveria fazer isso, né? Escolher 6 apóstolos e 6 apóstolas. Ele não fez isso. As mulheres que acompanhavam com Jesus ajudavam ele. Até hoje pode ajudar na obra. Mas exercer liderança, você não vê na Bíblia alguém exercendo liderança nem dentro do contexto igreja, nem dentro do contexto templo judaico. Você não vê isso. Agora, pode trazer qualquer explicação que você quiser aí. Alguém traz uma explicação assim, não tinha o ministério feminino, porque os outros povos lá tinha, né? A deusa Afrodite, tinha a deusa Diana, e tinha muitas outras lá que tinha as sacerdotisa, que inclusive se prostituía, né? Agora, se Deus resolveu fazer diferente, tem que respeitar o que Deus colocou ali e acabou-se. Se a Bíblia não está autorizando e não tem nenhum exemplo, você deve respeitar. Porque sempre existe um argumento assim, né? A Bíblia não está autorizando, mas a Bíblia também não está desautorizando, né? Um argumento assim, né? Você dizendo assim, a Bíblia não fala para fazer. A Bíblia não fala para fazer. Aí o camarada diz, mas a Bíblia também não fala que não é para fazer. Então o que acontece? O que acontece? Nós acabamos de ler como texto base Paulo dizendo para a mulher ficar calada. Aí você pode trazer a explicação que você quiser. Mas eu quero ver você trazendo um exemplo de Paulo ou dos outros apóstolos ou de Jesus dando um exemplo ali, colocando uma mulher em liderança. Até agora não achei. Mas que Deus abençoe a todos, um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil.